Olá! Hoje nós vamos falar do segredo do emagrecimento. Você já ouviu falar que o segredo do emagrecimento está na mente, mas todo mundo te enganou. Porque as pessoas falam que o segredo está na mente, mas que o difícil para emagrecer é a sua relação com a comida. Ou que você tem uma dificuldade em parar de comer. Essas questões, gente, elas são medicáveis, elas não são controláveis. Agora, existe realmente um bloqueador que te impede de emagrecer e ele se chama lucro secundário. Hoje nós vamos falar de lucro secundário, você vai descobrir que sim, você tem lucro secundário e vai aprender como vencer seu lucro secundário. Mas antes, escreva aqui o que você acha que tem na sua mente que é diferente das outras pessoas e que você não consegue emagrecer. Alguém já te enganou falando que você se sabota? Ninguém se sabota. Mas se te enganou, escreve aqui para mim. Ou todas as dificuldades mentais ou bioquímicas que você tem enfrentado para emagrecer. Se inscreva no canal para você ter notícias quentinhas e realmente científicas sobre emagrecimento e hormônios e mande esse link para todo mundo que você ama. Afinal de contas, o que sustenta o canal é o seu engajamento. Vamos lá? Então vou explicar para vocês, gente, o que é lucro secundário. Esse problema na mente que tem nos atrapalhado tanto a emagrecer. Todo mundo acha que não vai treinar, ou que come um prato de brigadeiro, ou que começa a dieta segunda, terça, quarta, mas quarta comeu uma tigela de pão de queijo, que isso é autossabotagem. Eu vou te contar que a autossabotagem não existe na prática. Como assim, doutora Sarina? As pessoas, elas são inteligentes. Todas as pessoas, elas querem o melhor para si. Quando uma pessoa resolve comer um prato de pão de queijo, mesmo com um foco em emagrecimento, ela não está se sabotando. O que acontece no cérebro dela é que naquele momento comer pão de queijo é mais lucrativo para ela do que não comer. Então, se isso é mais lucrativo para ela, por que seria uma sabotagem? Naquele momento, ela vê lucro em comer aquilo. Doutora Sarina, mas eu quero emagrecer. Por que raios eu como uma tigela de pão de queijo ou um prato de brigadeiro? Algo acontece na minha mente que está errado. E eu vou te explicar o que é. Nossa mente funciona sempre risco-benefício, risco-benefício. Então, quando eu vou comer um brigadeiro, eu penso, nossa, eu vou ficar muito gorda, eu não vou ficar bonita no verão, E se essas desvantagens forem suficientes para que eu não tenha o prazer de comer aquele brigadeiro naquela hora, eu abro mão do brigadeiro e atraso a gratificação. Porém, pessoal, muitas vezes essas vantagens, elas não são suficientes. Como assim não é suficiente eu estar de biquíni, lindona, lá na praia em dezembro? Elas não são suficientes porque existem outras vantagens escondidinhas e que me fazem ter mais lucro do que estar na praia no final do ano, ou do que colocar uma roupa justinha, ou do que ir ao casamento da minha filha com uma roupa decotada. Vocês têm que começar a entender que vocês não se sabotam. Pessoal, você não se sabota. O que acontece é trocar algo lucrativo por algo menos lucrativo. Por mais que você queira ir naquele casamento com um vestido justinho, ou que você queira usar um biquíni, ou que você está cansada de ser humilhada por aquela sua vizinha. Quando você resolve comer um prato de brigadeiro, tem coisa ali que compensa essa dor. Que coisas são essas? É isso que é mais interessante. Eu vou trazer para vocês exemplos e vocês vão falar, olha, eu nunca pensei que isso poderia ser o maior obstáculo para eu me emagrecer. Então vamos lá. São coisas
que te deixa acolhido. São coisas que fazem com que você se sinta amado. São processos que deixam você mais feliz. Existem muitas coisas ocultas na sua mente que deixam você mais feliz do que parar de ser humilhado pela sua vizinha ou usar o biquíni. Que coisas são essas? Normalmente tem a ver com o seu sentimento de abandono. Normalmente, eu não sou psicóloga, mas eu sei que normalmente isso acontece porque eu quase 30 anos trabalhando com obesidade. Eu já emagreci mais de 5.000 pessoas. É lógico que eu sei o que bloqueia essas pessoas. Então, esses lucros são chamados secundários. Porque o lucro primário é você emagrecer. Mas se você troca o lucro primário pelo secundário, na sua mente o secundário está forte. E a gente precisa conhecer os lucros secundários para que você enfrente esses lucros secundários, ok? Eu vou te dar os exemplos mais comuns de lucro secundário para você entender como que isso acontece e poder vencer esses bloqueios. Primeiro, você tem uma mãe ou um marido ou alguém que você ama que toda hora que você come, ele chama a sua atenção. Quanto mais ele fala, mais você come. Aí ele fala mais ainda, você come mais ainda. O que seria isso? Se ele fala muito e você come mais, é por quê? Porque ele chamar sua atenção é bom para você de alguma forma. Você se sente cuidado, você se sente acolhido. Então fique esperto, é um processo de dupla mão. Você gosta de se sentir cuidado e ele também gosta de te cuidar, porque ele sabe que quanto mais ele chama a sua atenção, mais você come. E mesmo assim ele continua chamando, então é porque ele não está nem aí para o seu emagrecimento. Ele está aí para ser o seu cuidador. E isso é um lucro secundário. As pessoas ficam viciadas nas preocupações dos outros em relação à obesidade. E isso vai alimentando o seu lucro secundário. Então você se sente tão bem das pessoas te chamar a atenção. Nossa, doutora, mas eu odeio. Odeia não. Se odiasse, isso não era lucro secundário. Se odiasse mesmo, você não comia a panela de brigadeiro. Você não odeia, você ama porque é uma forma de amor que as pessoas estão tendo por você. Outro exemplo é quando, por exemplo, seus amigos te chamam para jantar. Aí eles querem o seu bem, mas o que eles fazem? Eles pedem muita comida, muita bebida e todo mundo começa a comer. Você não quer ser excluída pelos seus amigos. Então, você tem como lucro secundário manter a amizade. E aí, por isso, você os acompanha. Porque se você deixar de acompanhar na bebida e na comida, eles podem reprovar a sua atitude. Você não vai estar no meio da atitude deles. Então, isso pode ser entendido como uma forma de discriminação. É um lucro secundário, manter seus amigos. Outra forma de você conseguir ter lucro secundário é você usar a comida para que você relaxe. Então, você acha que você merece aquele prazer. Por que eu pus entre aspas? Porque o que você merece, criatura, é ser feliz. Não é aquele prazer momentâneo daquela comida, mas é muito utilizado o prazer momentâneo da comida para um lucro secundário. Então eu prefiro me saborear com esse brigadeiro, sentir o prazer que ele me dá, do que ter o prazer de estar na praia no final do ano de biquíni gostosinha. Qual é o lucro secundário? O prazer que o brigadeiro me dá, ou o prazer, o relaxamento que a comida me dá. Para esse lucro secundário, gente,
os medicamentos para compulsão alimentar funcionam perfeitamente, tá? Mas é um lucro secundário. Então você tem que ficar de olho nesses exemplos, porque alguns basta que você use frente, outros você vai ter que ser muito cautelosa para vencê-los, tá? Um outro lucro secundário que é muito comum é a gente usar uma desculpa para o nosso peso. Então, por exemplo, eu sou gorda porque tenho genética de gordo. Então as pessoas vão ficar com pena de mim porque a minha obesidade não tem cura. A genética não tem cura. Isso não existe, tá, pessoal? Todo emagrecimento tem cura. A obesidade nenhuma tem cura, nem a genética nem nenhuma. Mas todo emagrecimento tem cura e pode ser definitivo. Então você pode ser obeso pro resto da vida sendo magro. Então, qual é o lucro secundário em você falar, eu tenho um problema genético, eu tenho um que é muito comum, as pessoas falam o seguinte, eu não consigo emagrecer porque eu devo ter algum problema muito sério. Problema sério, bosta nenhuma. Eu tenho 30 anos que eu trabalho com medicina e com emagrecimento e todos os problemas, até hoje, 100% dos problemas de entrave no emagrecimento já foram descobertos. Então não tem isso, ninguém descobre o que é. Descubro sim, tô te contando. Você tem lucro secundário em ter compaixão, em sentir a compaixão dos outros porque você não tem cura, ou porque você tem um problema genético que não tem solução, ou porque o seu problema é tão importante que você não consegue descobrir o que é. Não existe isso não. Isso é um lucro secundário pela compaixão alheia, tá? O próximo, qual seria? Você vai usar, por exemplo, que você come porque os medicamentos não conseguem te ajudar, porque você sente mal com os medicamentos. Isso é muito usado. Eu não consigo usar os medicamentos, nenhum eu me dei bem. Todos me fazem mal. Ou eu sou contra o uso de medicamentos para emagrecer. Você é contra o uso de medicamento para emagrecer ou você não quer emagrecer? Porque se você confia no médico e ele fala que você precisa usar o medicamento, é porque você precisa usar. Então, eu não quero abrir mão de ficar comendo, de ficar me protegendo por trás da comida, então eu não quero emagrecer. Então, eu uso uma desculpa, então é um lucro secundário, usar que os medicamentos não dão certo para mim, para que eu não precise emagrecer. Isso também é lucro secundário, tá bom? Então, são várias desculpas que a gente usa como lucro secundário. Por exemplo, muita gente fala, lá em casa todo mundo é gordo. Então, meu pai é gordo, minha mãe é gordo, meu irmão é gordo. Então, eu nunca vou conseguir ser magro. Na verdade, você se sente confortável de estar num ambiente onde todo mundo é gordo e você também. E isso é um lucro secundário. Então, eu prefiro não sair desse padrão familiar de ser gordo. Tá? Ou o contrário, lá em casa todo mundo é magro, só eu sou gordo. Então eu sou a coitadinha da casa. Então eu tenho uma atenção especial da minha família. Todo mundo fica assim, oh meu Deus, por que a Sarina é gorda se todo mundo aqui é magro? Oh meu Deus, coitadinha. Oh gente, não fala isso. Gente, várias vezes, mas milhares, mas muitas vezes, eu já recebi um feedback de paciente minha falando o quê? Doutora Sarina, é tão engraçado porque as pessoas me tratavam com muito mais condescendência. Hoje as pessoas têm menos compaixão por mim porque eu estou magra e bonita. Inclusive as pessoas até têm um pouco assim de inveja, tem um pouco de... inveja, tá, gente? Mas eu vou falar que é um pouco de dificuldade com o meu sonho realizado. Mas eu acho que isso é inveja. Então, por que isso acontece? Porque quando a gente é gordo, as pessoas têm um pouco mais de compaixão, de condescendência com a gente. As pessoas preservam a gente mais. Pra quê? Para que a gente não fique magoada. Então, qual é o seu lucro secundário? Ficar protegido pela compaixão das pessoas, tá? Ou
Ai, eu não saio de casa de tão chateada que eu fico de ter que encontrar meus amigos. Então, parece que isso está te chateando? O lucro secundário é: eu prefiro ficar em casa protegido das pessoas que vão ver o meu fracasso nos meus emagrecimentos. Então, é o lucro secundário. Ficar recluso em casa nem sempre é sofrimento. Normalmente é um lucro secundário onde você se sente mais protegido. Tá bom? Ai, gente, tem vários tipos de lucro secundário. A gente usar, por exemplo, uma filha doente, um marido que é doente. Eu não consigo emagrecer porque eu tenho que ficar. Minha vida é batalhar para curar, ajudar a curar meu marido. Ou minha vida. Eu tive um marido doente por muitos anos. Nem por causa disso eu engordei 1 grama. Pelo contrário, eu descobri a doença dele, eu virei e falei: chega. A partir de agora, eu vou ser magra, vou ser bonita e vou ser a melhor esposa para ele. E foi isso que eu fiz. Eu tomei uma decisão e nunca mais voltei. Quem viu minha história, tem um vídeo aqui no YouTube mostrando a minha história. Eu sempre fui obesa, mas depois que eu tomei uma decisão, eu nunca mais voltei a engordar. Então, gente doente na família não é desculpa para não malhar, não é desculpa para não cuidar da saúde, não é desculpa para não comer o que tem que ser comido, né? A dieta. Então, vocês ficam fazendo essa desculpa para que as pessoas ficam mais complacentes com você e aí você fica mais protegida e não precisa se envolver num processo de emagrecimento, tá bom? Então, existem várias questões de injustiça, tipo, fiquei desempregado, não consigo arrumar um emprego, dou errado por causa disso. Você pode usar várias desculpas, mas em suma, todas são para te proteger, para te manter acolhido, para se sentir mais à vontade com as pessoas sem ter que ficar dando justificativas. Então você cria desculpas que não são reais, mas no fundo, te deixam na mesmice. Então, o que você tem que fazer para vencer o seu lucro secundário? Primeira coisa, enfrentá-las. Se você falar: doutora Sarina, eu não tenho lucro secundário, não me siga mais no canal. Porque todos, em 30 anos de medicina, todos, inclusive eu, todos os pacientes que não queriam, não faziam por onde cumprir o tratamento, tinham lucro secundário, tá? Então, o que eu falo para você, muitas das coisas são controladas pela medicação, outras são enfrentadas. Mas quando você não consegue achar uma saída e continua obeso, gordo, porque obeso você vai ser o resto da vida, gordo, vá procurar seu lucro secundário. Se você não achar, fique tranquila, você não será julgada, nem por mim, nem por ninguém. Pessoal, é muito importante essa questão do lucro secundário. Você pode fazer uma boa ação agora. Você deve estar cheio de amigos e familiares que têm lucros secundários e não saem do lugar. Talvez essa pessoa não é que ela seja preguiçosa, sabotadora, mau elemento. Vocês falam mal das pessoas obesas, não é nada disso. Talvez ela não tenha visto o seu lucro secundário. Pega esse vídeo, manda para ela, faz uma boa ação hoje. Tá cheio de gente aí precisando saber disso. E até o próximo vídeo.